Beleza? Oi! Tudo bem, Tudo Márcia? bom? Tudo bom. Vou pedir a parte, vou clicar no aviãozinho aqui para convidar o pessoal, aí já eu te apresento, Tá para bom, ver eu se. vou, eu vou aproveitar e vou mandar os aviãozinhos por aqui também. Beleza, obrigada. Vou chamando aqui, porque às vezes a turma esquece, né? A gente É, convida, e como hoje eu convidei bem em cima da hora que eu dei mentoria, aí não deu para chamar todo mundo que eu queria. vamos lá, eu vou tô chamando aqui também. Seu Instagram ultimamente não tá com uma entrega muito boa. Menina, não é? Tá uma Dim- disputa, não tá? Tá, diminuiu Tá uma muito, né? luta, uma Diminuiu luta. muito, mas a gente continua fazendo o nosso Firme e melhor. forte. Você sabe que eu tenho Firme uma e forte. crença, é que assim, a pessoa que chega é a pessoa certa. Então, assim, Exatamente. vai chegar para as pessoas certas, né? É É a uma pessoa crença. que precisa estar aqui para assistir, né? É o que eu Isso penso também. mesmo. E aí a gente, nesse pensamento, a gente atrai as pessoas certas, né? Tô mandando Exatamente. aqui. Estou mandando aqui também. E tem uma coisa, viu, Deise? Uma coisa que eu sempre falo com os alunos. Quem está na live é quem precisa estar. E É, você tem que fazer a melhor live do mundo, porque tem aluno que fala assim, ah, Márcia, às vezes eu abro a live e não tem ninguém. Eu falei, faça a não melhor importa. live. Independente, porque primeiro porque ela vai ficar gravada, depois você vai colocar no IGTV, então alguém vai assistir, Sim. né? E segundo que é assim que todo mundo começa. E agora não tem jeito, a gente que tá pequenininho, então, meu filho, o Instagram não vai entregar tão bem como ele vai entregar para quem tá com 1 milhão de seguidores, né? E já que É legal. a gente vai falar de propósito, né, Márcia? O Uhum. propósito já começa na entrega do agora, não é? A gente pensa em propósito algo no futuro, é agora, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, cara, muito obrigada pela sua presença aqui. Que energia boa. Viu? É um prazer tê-la aqui para falar para minha audiência. Eu Eu que trabalho, Deise, agradeço. com profissionais, principalmente profissionais da área de saúde e bem-estar, que estão migrando do universo offline para o universo online, ou criando um braço, né? Então, eu dou essa força, eu sou mentora desses profissionais, ajudando eles a melhorar a autoridade aqui, se posicionarem, criarem seus produtos, começar atendimentos. Porque, como eu já estou nessa área, eu dou essa forcinha, tenho isso como propósito de vida. E Que assim, maravilhoso. se tem uma coisa que eu sou maravilhada, eu sou apaixonada, essa coisa da espiritualidade, você agregar isso à sua vida, né? Um propósito de vida voltado para uma missão realmente ligada aos seus valores, né? Isso me Perfeito. encanta, sempre me encantou. Já passei por experiências muito fortes na minha vida que me fez me aproximar muito disso. Então, assim, tem um tempinho já que eu tô te acompanhando, eu não tenho tempo de ficar lá vendo muitos posts, porque é corrida pra caramba, você sabe disso, né? Mas foi um perfil que eu me encantei, assim, desde o primeiro dia. Eu falei, ainda vou fazer uma live com ela, vou convidá-la. E tá aqui, é isso aí. Que delícia, que Você apresenta delícia. aí pro público, fala um pouquinho de você. Valeu. Márcia, muito obrigada pelo seu convite, né? Acho que quando você me mandou, aí eu fui olhar e falei, nossa, que proposta bacana, eu não te conhecia, né? E eu falo, Uhum. gente, por isso que eu falo, o universo ele cruza as pessoas, né? No momento certo, para um propósito ainda maior. Né? Isso. Então, sou muito honrada e vi o trabalho lindo que você tem feito, a sua consistência, né? A sua constância de poder estar entregando isso para as pessoas, independentemente, né, dos algoritmos e de tudo mais que existe, né? De você Exatamente. manter essa consistência, esse propósito e vi aí essa maratona linda de lives, né? Esses convites que você trouxe e fico honrado de receber o teu convite. E eu acho que assim, né, esse tema que você falou, que eu acho que você fez uma leitura bem bacana, né, do meu perfil. Você falou assim, olha, eu quero que esse bate-papo seja sobre propósito e espiritualidade, né? Aí eu fiquei super, Exatamente. assim, encantada com a tua leitura. Eu falei, nossa, que legal que ela percebeu que é isso que eu levo, né? Que é isso que eu verdadeiramente acredito, por conta até da minha trajetória de vida também, né? Então, hoje, eu vou até falar um pouquinho, vou contar um pouquinho da minha história, né? Mas, mas especificamente hoje, Márcia, eu tenho, né? Por conta de toda a minha trajetória, eu desenvolvi um método, né?
que é um método de expansão da consciência, né? Então, leva para esse lugar. Então, tem os meus treinamentos online também. Mas tudo isso chegou diante desse meu processo, do meu processo de autoconhecimento para entender o meu propósito, né? E aí é muito legal hoje eu estar fazendo exclusivamente isso, né? E conseguindo entregar exclusivamente tudo isso. É E é isso, libertador. é libertador. E é isso que você também faz, né? De você trazer essa possibilidade para as pessoas que estão dentro dessa área, né, de saúde, de bem-estar, que eu acredito assim, né? Que nós temos uma luz especial. Todos nós temos uma luz especial. Que é a luz do nosso talento, é a nossa luz que ninguém mais tem. É só nós que temos essa luz, né? E nós estamos aqui também com um propósito de iluminar, né? De levar luz às outras pessoas, seja através do nosso serviço, do nosso, por exemplo, então vamos supor, dentro da área da saúde, eu sou uma fisioterapeuta, né? Então, de repente, dentro do meu serviço, eu estou iluminando, tirando a dor e trazendo uma condição ainda mais né, de leveza para a vida das pessoas, ou seja, entregando um conteúdo, entregando conhecimento. Então, é mais ou menos isso que eu acredito, né? E eu acho que isso tudo tem a ver com espiritualidade, né? Que espiritualidade é esse lugar, né, da gente olhar para os nossos valores, para as nossas convicções, mas numa conexão mais elevada, né? Uma Sim. conexão de amor, né? Enfim, é tudo isso que eu acredito. De amor, de entrega, né? Hoje mesmo eu estava numa mentoria com os alunos e eu estava falando como que a internet facilita essa questão das conexões, que falando das liberdades, né, que a gente tem aqui. E uma das maiores liberdades que tem aqui é a liberdade de poder se conectar com quem quiser, né? Por exemplo, eu não te conhecia, você não me conhecia, estamos aqui fazendo uma live juntas no mesmo propósito de ajudar as pessoas a entender que porque eu penso muito assim, Deise, quando você identifica qual que é o seu propósito e quando você identifica que ajudando o outro dentro do seu propósito é que as coisas vão reverter em resultados, é tudo maravilhoso, porque o resultado já vem em você. Porque a partir do momento que você sente que você está alinhada com o seu propósito, Isso. isso já é um resultado, porque eu só de te falar com você eu fico arrepiada, porque você já entrega, a sua entrega é uma entrega amorosa, é diferente, né? Então, assim, e o resultado, dinheiro, tudo é maravilhoso. Quem não quer liberdade financeira também? Todo mundo quer, mas é consequência. É É, consequência disso tudo, né? perfeitamente. Estamos muito alinhadas nisso, Márcia. Por isso que eu falo, realmente existe uma atração maior, né? Quando as Sim. pessoas estão vibrando na mesma frequência. E é isso mesmo. Acho que quando a gente encontra, assim, tem bastante clareza, né? Dessa luz, dessa chama que nós temos, dos nossos talentos, dos nossos dons, a gente faz. Então, quando a gente encontra isso, a gente entrega com amor, né? E aí é isso mesmo que você disse, o resultado, enfim, do que vem disso, ou seja, da prosperidade gerada a partir disso, é uma consequência, né? Eu falo que é um verdadeiro equilíbrio de dar e receber. Porque quando você entrega, você dá o seu melhor. E aquilo Sim, que você está dando, você vai receber de volta. Você vai claro. receber. E aí, nesse processo, e é isso que eu trabalho, por isso que eu trabalho com a expansão da consciência, a gente precisa também aprender, estar abertos a receber. Porque Claro, nós somos merecedores. Nós exatamente. somos merecedoras, né, desse resultado, dessa prosperidade material, financeira, familiar, enfim, ou de própria realização profissional, né? Então, existe um processo aí, né? E aí se você me permite, eu até queria contar um pouquinho do meu processo, Pode né? contar, fica à vontade. Porque assim, eu falo que eu sou uma buscadora, né? Então, assim, desde pequena, a minha história, assim, de família, eu venho do contexto onde é família muito grande por lado de mãe e por lado de pai, né? Onde cada um deles tinham 10 irmãos, então é tio, primo, aquela coisa toda, né?
E eu nasci num contexto de ser filha única desse casal, minha mãe e meu pai. É um casal muito, né, famílias muito humildes, com histórias bem assim de muitos sacrifícios, né, para conseguir as coisas, enfim. E eles vieram por conta dessa história de sacrifício, eles também vieram enrijecidos, né? Enrijecidos pelo que eles viveram e experimentaram com os pais deles, meus avós, enfim, toda a história que vinha antes disso. Então, na minha história de criança, era aquela coisa, eu era filha única, mas ficava meio solta, assim, meio perdida entre os dois, né? E ao mesmo tempo eles muito enrijecidos, muito duros. E dentro de mim vibrava um negócio assim, não, mas tá faltando alguma coisa. E não é possível, deve existir alguma coisa a mais, né? Deve existir carinho, deve existir amor, deve existir atenção. Não deve só existir briga ou discussões, que era o que eu via, né, dentro de casa. Eu acho que essa voz aí dessa busca foi o que me levou para fora, mas para buscar isso daí. Só que não Sim, tá fora, né? Depois que a gente entende. exatamente. Não tá fora, né, Márcia? Então eu comecei, mas foi importante, foi necessário essa minha história de busca fora também. Então eu fui buscar isso em relacionamentos, eu fui buscar isso muito antecipadamente no âmbito profissional, comecei a trabalhar com 13 anos, tudo como uma fuga para sair daquele ambiente pesado, né? Mas Uhum. para ir buscar algo que eu sentia no fundo do meu coração que existia. E aí, então, começou um processo profissional, então comecei a trabalhar com, enfim, numa imobiliária, meu primeiro emprego. E aí eu ficava com aquilo assim, não, mas eu sentia que eu podia ir além. Tinha uma voz que falava isso, e Chamando. tinha outra voz que falava, você não vai dar conta não, você não vai conseguir, sabe? Então eu ficava naquele grande paradoxo dessas duas vozes, né? E é interessante porque eu acho que esse é o paradoxo da vida, porque a gente acaba fugindo da nossa essência, que é essa voz verdadeira que diz você consegue, tem algo além, e a gente desperta os nossos talentos ali, para a gente atender às expectativas alheias. Porque aquela sensação de falta que eu tinha, né, de falta de amor que eu tinha dentro de casa, me fazia buscar por reconhecimento, me fazia buscar por, enfim, aceitação, né, externa, aceitação externa. E aí nesse lugar, acho que isso acontece comigo e acontece com muitas pessoas, né? Acontece com quase que 90%, eu acho que mais de 90% das pessoas. Essa busca, Sensação de né? abandono, né? Um abandono na infância de alguma forma, né? Falta de atenção é um abandono, né? Então eu fui buscar essa aceitação, né? E aí, quando eu me deixava ir por esse lado de atender a expectativa dos outros, seja no âmbito profissional, relacionamentos, aí eu senti aquele peso, sabe? Aquele peso, aquela frustração, enfim, se sentir aprisionado mesmo, né? E aí, por isso que eu digo, é leve ser a gente mesmo. Se tá pesado, é porque provavelmente a gente está indo contra fluxo, né? A gente está querendo atender uma expectativa de fora, a gente ainda não está alinhado com essa parte de nós que é a nossa luz, né? Não é para ser pesado. É leve ser você. É uma frase que eu falo bastante, né? Enfim, aí diante de tudo isso, foi me trazendo essa busca pela espiritualidade também. Então, eu fui buscar, através inclusive das religiões, o entendimento desse algo a mais. Porque lá no fundo eu Uhum. sentia que tinha algo a mais, né? E aí eu fiz realmente um grande tour pelas religiões, Márcia. Sabe? Eu dei Imagino. um tour. E eu ia lá um pouquinho curiosa, eu sempre fui muito curiosa, ia lá um pouquinho e via e me entregava ali, então, na igreja católica, que é a base da minha família, em igrejas evangélicas, enfim, dentro do espiritismo, dentro de vários, e eu encontrava sempre um ponto em comum, né? Por Sim, isso que é Deus, enfim, essa fé, claro. essa crença, né? E aí eu fui me conectando mais profundamente com isso.
Mas, assim, enfim, aí eu fui conseguindo, quando eu me conectava com essa força da espiritualidade, coisas maravilhosas aconteciam na minha vida, né? Era a fé mesmo em Hum. exercício, né? Eu consegui um emprego que todo mundo me dizia que não dava, né? Eu trabalhei quase 18 anos numa grande multinacional. Na época que eu trabalhava, era a maior multinacional do mundo, que é a Uau! IBM. E aí as pessoas falavam, não, mas não dá para entrar lá, é muito difícil entrar lá, é muito difícil, porque para você entrar nessa empresa, você tem que passar por um processo tal, 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 tal. E eu tinha quê? 18 anos na época, né? E aí eu falava assim, mas eu olhava e lá no fundo eu falava assim, mas eu quero entrar lá. Porque uma vez eu vi ali uma cena e eu fiquei com aquilo na minha mente e eu entrei lá. Eu entrei como terceirizada e aí depois de 1 ano e meio, quase 2 anos de terceirizada, eles me contrataram sem passar por esse processo, sabe? Todo Bacana. que diziam. E aí lá eu fiquei, me desenvolvi profissionalmente e eu sempre fiquei dentro dessa área de clientes, né, humanos, serviços, e isso foi me despertando para esse lado. Então, eu cheguei na posição de gestora executiva dentro da empresa, na qual eu era mentora interna, né? E também trabalhava com treinamentos de liderança lá dentro. E esse desejo, essa vontade de ajudar e de contribuir sempre teve muito forte. Mas era além do que me mandava fazer, era aquilo que eu acreditava. Então, assim, eu acreditava que os clientes da empresa mereciam ser bem atendidos. Claro. Porque são seres humanos, porque se estão ligando lá, porque estão com um problema, é porque estão precisando de um suporte. E se nós estávamos lá, era porque nós tínhamos sido escolhidos para prestar um bom serviço. E ainda a gente estava sendo remunerado por isso. Então, era uma crença que eu tinha muito forte. O que me levou a ser uma treinadora, o que me levou a ser uma mentora dentro da empresa, né? E eu amava aquilo. Mas teve um momento da minha vida, assim, essa parte profissional estava indo tudo bem, tudo certo. Mas, mas uma parte da minha vida não estava certo, né? Que era uma parte que eu não tinha resolvido dentro de mim. Que era um olhar para o relacionamento, para o casamento e também para a parte financeira. Então, todo o dinheiro que eu recebia, que era bom, ele ia pelo ralo. Ele ia embora. Ele não ficava. E o relacionamento estava indo pelo ralo junto. Entendeu? Aí eu fui. As dores que você carrega, que você vai. Fica um reflexo, né? Vai refletir e são sempre nas mesmas áreas, né? Da Sim, vida. eu não sabia, mas eu estava repetindo o mesmo processo que eu tanto não queria repetir, que tinha a ver com o casamento dos meus pais, né? Eu não sabia. Mas aí, inclusive, Márcia, nessa época, até com pensamentos assim, de querer ir embora mesmo, sabe? Suicidas, assim, de querer ir embora. Mas enfim, eu acredito muito em Deus, no universo, que é tão maravilhoso, que num momento improvável da relação, que inclusive de distanciamento da relação, eu engravidei. Né? E ali naquele momento foi um momento de grande luz na minha vida, que foi um momento de busca para dentro mesmo, busca porque tinha um propósito maior, inclusive ali desperto, né? Que era de ser mãe, que era uma coisa que eu sempre quis na vida, inclusive. Enfim, ali que começou o meu grande processo, meu olhar para dentro, minha busca mais profunda de consciência, de autoconhecimento. E aí, nesse processo, eu acabei saindo por escolha da empresa, eu pedi o desligamento. Todo mundo falava, você é louca, você vai deixar 18 anos de empresa, tal. Mas, mais uma vez, eu sentia que tinha algo mais além daquele ambiente para mim, né? Que tinha a ver com o desenvolvimento humano. E eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar, ou seja, assim, financeiramente não era o melhor momento de seguir, mas isso era tão forte dentro de mim, Márcia, que as coisas, o dinheiro começou a vir, né, Assim, para os cursos, enfim, e aí eu fui, me tornei Master Coach, né, fiz uma formação, me tornei Master Coach. Quando eu estava como Master Coach, eu recebi um chamado, né, lindo na minha vida, com o qual eu tenho muita gratidão, que foi ser trainer, né, de coaching. bacana.
por um mestre hoje, né, que é o José Roberto Marques. Então, ele me fez esse convite e eu fui ser trainer do IBC, né, por um tempo aí, né? E aí, enfim, nesse tempo todo fazendo tudo isso, nesse processo eu descobri mais, né? Fui estudando, estudando, estudando e descobri que dava para entrelaçar outros assuntos, e aí foi que eu acabou chegando o meu método, né? Que é esse método de expansão da consciência, no qual eu falo sobre espiritualidade, física quântica e outras coisas, junto com todo esse processo, mas com essa busca do propósito. Então, assim, dentro da minha história, o que eu vejo é que todos nós podemos encontrar esse lugar que é a nossa essência verdadeira, né? Quando a gente deixa de buscar por aceitação, por reconhecimento, mas a gente se deixa seguir, enfim, se deixa pertencer aos verdadeiros lugares que são para nós, onde a gente pode contribuir com o nosso melhor, servir com o nosso melhor, né? Enfim, aí quando a gente encontra esse caminho, as coisas começam a prosperar. Exatamente, exatamente. É como se aquele caminho já existisse, mas que você fica dando volta, mas ele está ali. Na hora que você entra nele, parece que tem uma força motriz que vai te puxando assim, ó, e vai tudo se encaixando, as pessoas certas vão se aproximando, as coisas vão você vai ter mais clareza do que você precisa, as peças que faltam para encaixar, é uma coisa impressionante. É É, lindo demais esse processo. porque assim, sabe o que que acontece? Por que que isso funciona? Até dentro dos meus processos eu explico isso, né? Quando a gente está nesse lugar que eu falei de busca por aceitação, de reconhecimento, nós estamos sendo guiados por uma emoção primária, né, e básica do ser humano, que é o medo. Uhum. Então, quando a gente está sob esse aspecto do sentimento do medo, então a gente fica ali, enfim, as coisas não prosperam, a gente fica vibrando na escassez, a gente fica vibrando na falta, né, no que tá ruim, no que é difícil. Mas a partir do momento que eu começo a me desconectar disso e entender dentro da minha história, inclusive o que me fez sentir esse medo, né, e fazer as pazes com essas partes da minha história, eu começo a mudar mesmo a minha percepção, a minha perspectiva começa a ficar Sim. diferente, né? E aí, então, ou seja, eu deixo de focar naquilo. Porque quando a gente está nesse lugar do medo, a gente foca muito nisso. Então, se eu parar para pensar em mim no passado, talvez eu ficava um dia, uma semana, um mês inteiro só naquelas coisas, os pensamentos limitantes, pensamentos ruins, pensamentos negativos, né? Nossa, ai, hoje eu não consegui, ai, tá difícil, ai, eu não consigo pagar minha conta, ai, porque fulano não. Você está vibrando naquela energia. É Exatamente. frequência energética, né? É uma vibração de energia. Então, se você está vibrando nessa frequência, você vai ter mais disso. Não tem como você sintonizar com outra frequência que não isso. Mas à medida que você deixa de focar nisso e você começa a focar, né, expandir, fazer as pazes com isso, expandir, mudar a sua percepção para aquilo que é melhor, numa perspectiva positiva, nessa voz que fala assim para você, vai, né? Sim. Vai, é por aqui. Você muda a sua vibração, você eleva a sua vibração. E essa vibração, o oposto do medo, é o amor. É o amor, é a vibração do amor, né? Então você começa a vibrar no amor, você começa a amar o que você faz, você começa a amar as pessoas que se conectam com você, Sim. você começa a amar. O amor, ele vai ficando mais presente, que é a gratidão, né? Você começa a Sim. sentir essa gratidão. Nossa, que delícia! Igual agora. Que delícia que tá fazendo essa live aqui com a Márcia. É muito bom, né? Que delícia essa pessoa, que delícia entregar um conteúdo. Enfim, aí, quando você está vibrando nessa faixa, o universo, né, a espiritualidade, Deus, do jeito que você quiser falar, né, começa a trazer para você mais disso, mais e Sim. mais disso. As pessoas certas chegam.
O livro certo que você precisava estudar chega, né? O vídeo certo que você precisava assistir vai chegar ali no seu Instagram, no seu YouTube, né? Enfim, é assim, isso são as sincronicidades, né? São as sincronicidades. E, Odeise, me diz uma coisa, você acha que, por exemplo, tem pessoas que são totalmente céticas em relação a qualquer tipo. Porque assim, eu não tô nem falando de espiritualidade ligada à religião, mas tem Uhum. pessoa que fala que é espírito, aí já tem aquele ceticismo, né? Aquela coisa Sim. absurda. Você acha que essas pessoas elas têm um pouco mais de dificuldade de se conectar ao seu verdadeiro propósito, aquele propósito ligado à essência mesmo, a essência? O que que você acha? Ou Olha, depende do que. Depende assim, ó, vamos pensar. Vou dar um exemplo de uma pessoa que, para ela, não fazia sentido nenhuma palavra que pudesse estar conectada com espiritualidade, enfim, tá? Mas eu posso dizer que essa pessoa, no meu ponto de vista, era uma das pessoas mais espirituais que eu conheci. Ela só não vibrava na palavra, mas sim, ela vibrava nos valores. Por exemplo, ele tinha um grande valor, tinha, não tem, um grande valor de generosidade, né? sim, Então, assim, depende muito das crenças, né? Das crenças, da percepção que a pessoa tem. Então, assim, se a pessoa tiver uma percepção onde ela acredita que tudo ali é dentro daquele mundinho, é material, enfim, é a realidade que ela vai ter. A sim, realidade dela vai estar vibrando, vai estar se apresentando de acordo com aquilo que para ela é real, é verdadeiro, sim, né? Então, quando a gente tem uma crença, ou eu acredito que quando as pessoas que são mais espiritualizadas, que têm mais essa abertura, eu acho que o exercício da fé se torna mais constante, né? De você acreditar, de você suspender, né? E na verdade é um dos mecanismos do universo. Quando a sim, gente quer cocriar alguma coisa, o ato da gente acreditar naquilo, ter fé naquilo antecipadamente, antes mesmo de ter acontecido, é o que vai fazer com que isso se apresente na sua vida, né? sim. É uma coisa impressionante, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu, sim, já bati muita cabeça na minha vida, muito, muito, muito. Mas a minha história é muito parecida com a sua. Você foi falando da sua história em relação a relacionamentos, família, mas, tipo assim, meu caso com os pais não foi nesse tipo de Uhum. distanciamento. Houve distanciamento, né? E eu bati muita cabeça profissional, relacionamentos, tal. A pessoa, eu tenho até uma sócia que está começando a fazer um trabalho comigo. Ela fala, Márcia, foi o abacaxi um, abacaxi dois, abacaxi foram os relacionamentos. Abacaxi um, dois, tanto que eu bati a cabeça. Mas assim, hoje é impressionante. É como se eu já estivesse vivendo o que eu tenho para viver daqui a um tempo. Porque é tão certo, é tão claro na minha cabeça, é uma coisa tão real, que eu chego a sentir de fato o que está por vir. Então, eu acho que as pessoas até olham para mim, nossa, tipo assim, né? Mas como é que você pode ter tanta certeza? Porque é uma coisa impressionante como a gente sente, né? Isso, quando você está alinhado, assim, é maravilhoso Sim. isso. Sim, sim. Incrível. Na verdade, quanto mais a gente sente, né, quanto mais a gente dá essa liberdade para o sentir, mais a gente consegue realmente que as coisas aconteçam, Sim, né? Então, assim, por isso que eu falei essa questão do medo, né? É um ponto de muita atenção para muitas pessoas, né? Para olhar para o sentimento. O que você está vibrando? Você está vibrando no medo? Você está vibrando na dificuldade? Você está vibrando na escassez? Você está sentindo isso? Então, alerta, né? Por isso que toma consciência. Uma pergunta, o que eu estou sentindo? Essa pergunta, ela já vai te trazer para a consciência, né? O que eu estou sentindo agora? Então, se eu estou sentindo medo, se eu estou sentindo dificuldade,
é isso que você está criando na sua realidade, né? Sim. E à medida que a gente vai entendendo esse processo, e aí mudando as nossas percepções e fazendo esse processo de olhar para a nossa história, que é um lugar que eu acredito que é a grande chave, né? É aí que a gente muda tudo, né? E começa a criar uma nova realidade. A gente vai sentindo de formas diferentes. Opa, peraí, eu tô sentindo medo. Mas por que eu tô sentindo medo? Tal. Mas isso não faz parte do presente, isso é do passado. Não é real, não é real, é Uhum. ilusão. E eu mudo essa percepção e me atento e começo a pensar em coisas mais positivas ou criar essas imagens, como você falou, né? Ainda nem aconteceu, mas eu já tenho tanta certeza. Sim. E isso acontece, e isso faz com que aconteça, né? Esse é o grande movimento. E dentro desse processo, inclusive, Márcia, por conta de tudo isso, né, que a gente está vivendo, da pandemia, tudo, né? Assim como você está ajudando muitas pessoas a vir para o mundo digital, que eu acho que é o lugar, né? Na verdade, eu acho que tudo é ilimitado, então essa parte digital faz a gente se conectar com mais pessoas, né? Sim, Eu tinha o meu, certeza. eu tenho o meu curso presencial, que é uma vivência, que é o MEC, que é o Método de Expansão da Consciência, mas por conta de todo esse movimento, eu acabei trazendo a parte conteúdo conceitual para o digital, né? Então eu tenho o meu curso, que é o Caminho de Evolução Pessoal. Então lá eu falo isso, porque o ponto final da evolução pessoal é essa clareza do teu propósito, Sim. né? É isso. Quando você descobre isso, você vibra nisso, e aí você entra no fluxo. Você entra no fluxo da prosperidade, né? Só que, por isso que eu falo que é um caminho, o nome que a gente deu, né, de caminho de evolução pessoal, porque é um caminho para você chegar, né, você começar a trilhar isso e a sua vida ser próspera como você merece, né? Uhum. E é tão gostoso você falar, nossa, o que eu faço, o que eu entrego faz diferença, tem significado na vida das pessoas, né? E como pode melhorar? Tem uma frase que eu uso, né, de uma teoria que é o Access Consciousness, que fala como pode melhorar ainda mais? E a gente pergunta isso para o universo manda mais coisa boa para gente, Exatamente. Muito bom. né? É. A pessoa que Mas vibra na gratidão também, não tem como, né? É um transbordo de energia positiva, não tem jeito, né? eu recebi aqui um comentário bonitinho da Maria Fabiana, psicóloga. A Fabi, Gratidão, que gratidão, legal. Fabi. Amanda Gratidão essa enorme. conversa. Mas é muito lindo isso mesmo. É um processo, e é um processo que ele não é para alguns, é para todos, Márcia. Isso é Isso. para todos, né? Então tem pessoas, mas quem sou eu para poder fazer tal coisa, para poder vir aqui e fazer uma live? Quem sou eu para fazer um stories, né, no Instagram? Quem sou eu para poder colocar um conteúdo? Eu acredito que dentro dos seus processos aí de mentoria você deva, né, Com certeza, lidar com isso. com Você, certeza. e eu digo, você é grandioso, você é grandiosa, todos nós somos, né? Você tem uma história, você tem uma experiência de vida, você tem os estudos, né? Sim, Sejam o que for. Porque fulano tem, sei lá, PhD em sei lá, tudo bem. Mas e o que você tem? Ele tem, que ótimo, parabéns para ele. sim, Né? Que bom. E o que você tem? Você pode fazer muito com o que você tem. com certeza. É o que eu sempre falo com os alunos, a nossa história de vida, se a gente parar para pensar, desde quando a gente nasceu, é uma coxa de retalhos cheia de pequenas histórias lindas, lindas. Só que as pessoas desmerecem. Eu tenho alunos que falam assim, Márcia, eu não sei qual história contar, porque eu falo, gente, usa as suas histórias e crie, né, suas postagens baseadas nas suas histórias reais. Mas é uma história muito sem graça, não tem história. Tem, tem. Sua história é linda, sua história é só sua, é o que vai te diferenciar das outras pessoas, é a sua história. Muito legal.
É isso. Não existe nenhuma história que não seja uma boa história. E assim, e a gente quando a gente aprende isso, a gente se impressiona, nossa, porque as histórias é o que conectam as pessoas. Exatamente. É exatamente a história que conectam as pessoas. Então, com certeza, se você olhar para a tua história e entender o que da sua história você conseguiu, enfim, vencer, superar e trazer, inclusive, esse aprendizado para o mundo, é disso que o mundo está precisando. Porque vai Sim, ter alguém que vai falar assim: nossa, olha só, eu estou passando pela mesma coisa que essa pessoa. Eu tenho a mesma situação, eu estou no mesmo lugar. E aí gera esse pontinho que eu falo da luz, né? Que nós somos a luz. Nós somos a luz. Imagina assim, se você está dentro de um salão, né? Um salão escuro, sem nenhuma luz, totalmente escuro, com, sei lá, 500 pessoas dentro desse salão. Mas uma pessoa leva uma vela e decide, né, acender essa vela. Essa única vela consegue trazer, né, uma luz que ilumina todo o salão. Uma única fresta de luz. Vai chegar um tempo, sabe aquela coisa quando a gente está no escuro, que daí a pouco você fica ali, tá escuro, e você fica se acostumando, daqui a pouco você está enxergando dentro do escuro, né? É muito exatamente a bom. mesma coisa. Leva um tempo, mas daqui a pouco todo mundo já vai estar conseguindo ver alguém porque alguém acendeu a luz, porque alguém ousou acender aquela vela, né? E aí o outro fala: nossa, você não pode acender minha velinha aqui? De repente o salão inteiro está iluminado. Então é isso. Você tem uma luz que vai iluminar a pessoa certa, né? A Exatamente. pessoa certa. A pessoa certa. Tem uma, eu não sei se você conhece, Márcia, as quatro leis espirituais da Índia. Já Conheço, ouviu conheço, falar? conheço. Né? Uma das leis espirituais, que é aquilo que a gente estava falando, é que a pessoa que chega é a pessoa certa. É uma das quatro leis, Exatamente. né? A pessoa Exatamente. que chega é a pessoa certa. Então, se você está na intencionalidade de fazer a diferença ou de contar ali a tua história. Então todo mundo coloca o dedinho no like, que aí vai ter um monte de coração, o Instagram vai bombar aqui na live. Tá bom? Ajuda aí. O Instagram falar Então, assim, não, é importante. volta, vamos voltar, vamos Bom, voltar. Então, aí, assim, eu tava falando, né? A pessoa que chega, a pessoa certa. Pode ser que uma pessoa que chegue a pessoa certa, pode ser que sejam 10, pode ser que sejam 500, não importa, né? Mas a gente exatamente. tem que fazer. A gente tem que encontrar esse desejo, né? De servir. Porque quando a gente encontra dentro da psicologia positiva, Márcia, uma das partes da psicologia positiva, que estuda a felicidade de uma forma geral, né? Fala que um dos aspectos de uma vida plena, feliz, é quando a gente encontra o nosso verdadeiro significado de vida, que é o nosso Uau, propósito de vida, né? uau. A psicologia positiva, que é uma ciência, estuda isso. É, Sim, é o nível mais alto do sentimento da felicidade. Então, assim, porque sim, existem níveis assim. O primeiro nível é quando a gente tá, é uma felicidade momentânea, sabe? Uma felicidade de curta duração. É aquela assim, tipo, eu quero. Quando a gente compra alguma coisa material, enfim, que a gente queria muito, e a gente compra, e tem aquele dia inteiro que a gente tá brando, mas sei lá, passa uma semana, um mês, a gente já não tem aquele mesmo sentimento, né? De felicidade. Essa é uma felicidade momentânea, né? De curta duração. E tem a ver com o ter, que é só o sim. material, né? Aí, quando a gente tem um nível assim um pouquinho mais profundo, que é, por exemplo, que tem a ver com até o verbo fazer, o primeiro tem a ver com o verbo ter. Aí esse segundo já tem a ver com o verbo fazer, é quando a gente se sente engajado. Então, quando a Sim, gente se sente engajado, sabe quando a gente começa uma carreira nova, né, num trabalho, enfim, a gente está engajado naquilo? Isso tem a ver já com uma felicidade diferente, já uma felicidade um pouquinho maior desse nível material. E o nível mais alto de felicidade tem a ver com o ser, né? Com você, o seu ser. Então eu me uhum, sinto aqui, eu pertenço, eu sou, né?
E aí, essa é a vida com significado. Então, o nível de felicidade é um nível muito elevado de felicidade. Aí a gente entende que o caminho da felicidade é o contrário, né? É primeiro eu sou, quem eu sou me faz fazer o que eu faço e eu acabo tendo o que eu tenho, né? É Esse é o aquela história que processo. as pessoas falavam, né? As pessoas acreditam muito, quando eu casar, eu vou ser feliz, quando eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz, quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. E, na verdade, é o inverso. As Uhum. pessoas, se elas trabalharem o mindset, começar a trabalhar esse mindset aí, as coisas fluem muito melhor, né? Na psicologia positiva, o tempo todo a gente aprende isso, né? O tempo inteiro você Sim. trabalhar, trazer a fé. E a felicidade é uma coisa treinável, ela é treinável. Uma parcela da felicidade é totalmente treinável, entendeu? E é possível, né? Eu já fui aquela pessoa que eu reclamava 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não tinha um dia que eu não reclamasse, o dia inteiro, entendeu? Você muda, isso é fácil de mudar, ser trabalhado. Hoje em dia, eu acordo feliz só por simplesmente existir, entendeu? Isso é maravilhoso. E é por aí mesmo. A gente acordar e já agradecer, já, nossa, que bom, né? Acordei. Mais Acordei, um dia. meu corpo funcionou direitinho enquanto eu estava dormindo, né? Não estava consciente, tudo funcionando aqui numa caminha, lençóis, edredom, né? Enfim. Isso Até coloquei é. esses dias um post lá acho que foi ontem até lá no meu Instagram, que eu falo bem isso, assim, eu coloquei a frase, a minha felicidade e o meu propósito são apenas um. É isso que a gente tem que ter clareza. É, Isso, é, não é? É assim, o meu propósito é a minha felicidade. O meu propósito é perfeito. buscar essa vibração de me fazer feliz todos os dias. E quanto mais eu me coloco nessa vibração, mais as coisas vão surgindo, consiga ter clareza de como que eu posso contribuir com o mundo, né? Aí as pessoas certas vão chegar, os mentes certos vão chegar, inclusive, né? Porque assim como Exatamente. chegou para você, com certeza, e chegou para mim, e aí eu tenho muita gratidão dos mestres, mentores, né, que eu tive ao longo da minha vida, e hoje eu tenho a grata honra por também ser, né, uma mestra, uma mentora, e outras pessoas estão chegando que são mestres e mentores para outros. É por aí, Bacana. né? Uma coisa até que o pessoal me pergunta, Márcia, porque até o meu Instagram tá lá, desde Botega Mestra, né? Esse mestra, na verdade, ele surgiu por me chamarem assim, não foi eu que coloquei, né? As pessoas começaram, porque eu sou uma treinadora, uma professora, enfim, as pessoas começaram a me chamar de mestra. Mas depois eu fui olhar para isso com mais profundidade, sabe, sobre maestria. E na verdade todos nós somos mestres, Com né? certeza. Todos nós somos mestres. Mas o primeiro mestre que a gente tem que ser, o mestre, é de si mesmo, né? Então, quando a gente encontra essa maestria de nós mesmos, aí a gente consegue ser naturalmente mestres para os outros, porque somos inspirações. É o nosso resultado, é a nossa vivência, a nossa história, a nossa forma de vida. E não estou dizendo que aí a gente vai ser assim, ser de luz pleno, maravilhoso, sem nenhum problema. Isso não existe ainda, né? Não nessa Quem nível dera. de. Ainda não. Nós somos seres em evolução, né? Então, com certeza, tem partes da nossa história de descoberta. Então, aí tem gente que faz assim, você encontre isso também nos seus processos, né? Ah, mas eu ainda não tô pronta, ainda não tô pronto para fazer isso, para entregar isso. Gente, não é... se você for esperar estar pronta, daí o negócio vai ficar complicado. Por quê? Vai. Porque daí você vai fazer o quê? Você vai ficar o tempo inteiro buscando cursos, buscando treinamentos e não colocando nada em prática porque você não está pronto. Sim, certeza. Ô, Daisy, me fala uma coisa. Uma pessoa que está no processo, né? Que está começando, está aqui, está começando. Existe. Eu acho que não existe uma fórmula mágica para você descobrir o caminho certo. Mas existe alguns sinais que ela pode começar a prestar atenção
para ela falar assim, opa, eu acho que eu estou no caminho certo. Opa, eu acho que eu estou no meu propósito. Existem alguns sinais que ela possa identificar? Porque, por exemplo, eu sinto claramente no meu coração, eu sinto essa vibração, eu sinto tudo. Mas tem muita gente que fala, esse negócio de propósito não existe, isso é besteira. Quais sinais as pessoas podem buscar para conseguir identificar se elas estão no propósito ou se elas estão Tá. completamente distante dele? Tá bom. Primeiro que as pessoas que pensam desse jeito que você falou realmente não vão encontrar o propósito. Né? Porque você não acredita que tem um propósito, então está feito, como diz, né? O seu desejo é uma ordem, está feito. Né? Já começa por aí. Agora, o segundo sim, existe. Eu acho que tá muito a ver com aquilo que nós estávamos falando. Isso te faz bem? Você se sente bem fazendo isso? Né? Qual que é... O que tá vibrando dentro do coração, assim, tipo, nossa, isso é tão gostoso, eu faria isso daqui de olhos... Eu faria isso daqui o dia inteiro, eu entraria na madrugada fazendo isso, não me cansaria. Eu acho que uma dica para encontrar esse lugar do nosso propósito é o que você faria e você passaria horas e horas e horas fazendo e você nem perceberia. Te faz Tem bem? aquela também, né? Que se você não precisasse de dinheiro, o que você faria o resto da sua vida Sim. por horas? Por horas. Se não precisasse de dinheiro, se não tivesse dinheiro, tivesse tempo, o que você faria? O que você escolheria fazer? Então, tipo assim, esquece o dinheiro, porque o pensamento crítico vem, né? Então, Sim, esquece o dinheiro, esquece tudo. O que você faria ali por horas e horas e horas, e te faria bem, sabe, vibraria seu coração, independentemente do que seja. Já é um indício, né? E eu acho que também, quando a gente as nossas descobertas pessoais, as nossas descobertas pessoais também é um sinal para encontrar o nosso propósito. Sabe assim, por exemplo, nossa, eu descobri isso na minha vida, os meus insights, né? Os meus insights, as minhas transformações pessoais, quando a gente ensina isso para o outro, a gente sente uma coisa tão gostosa no coração, né? Que é aquilo que eu estava falando. Quando você sente que você está contribuindo com alguém, que você está transformando a vida do outro por aquilo que você está entregando, isso tem a ver com o seu propósito, né? Então, sim. assim, eu acredito que seu público, né, que está dentro dessa área de saúde, enfim, por que que chegou nessa área de saúde, né? Tem uma história para a pessoa chegar, enfim, ter estudado isso, tem um gosto, né? Por mais que às vezes fala assim, porque de repente foi uma opção, mas não, foi uma direção. Você não foi ali por acaso. Você não fez esse curso por acaso, né? Com certeza Uhum. não, com certeza não. Então eu descobri isso. E aí olhar o valor que isso tem para o outro, né? Tipo, nossa, enfim, se a pessoa conseguir melhorar através disso daqui que eu tenho para entregar, é uma vida, né? É uma vida que está sendo curada, que está sendo transformada, que está sendo melhorada, né? Que está tendo bem-estar. Nossa, que delícia! E saber que, de alguma forma, eu participei disso, e a pessoa devolver com gratidão, não é gostoso, Márcia? Você fala, nossa, aquilo que você fez, aquela técnica que você me ensinou, aquilo que você fez por mim, mudou a minha vida, a gente se Maravilhoso. enche, a gente se enche de energia e isso faz a gente, inclusive, querer fazer mais, né? Certeza. Querer Pessoal, entregar faltam mais. 7 minutinhos para o Instagram derrubar a gente. Alguém quer fazer uma pergunta? Ô, Depois Márcia, eu. olha só. Vamos fazer um print aqui, Deis? Vamos fazer um Vamos! print? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar você lá, porque quem Tá. quiser conhecer o seu Instagram vai estar marcado no meu print lá no. Deixa eu. Sorrisão. Foi? Marquei. Foi. Porque aí eu faço um print, coloco lá nos meus stories, Tá bom. e aí a pessoa vai lá conhecer o Instagram da
Aí, gente, da Deise tá aqui em cima também. Eu acho aqui para mim não aparece, mas eu acho que Isso. para vocês aparecem, né? É só Aparecem? clicar ali depois. É Daisy Botega, underline mestra. Olha só, deve faltar 5 agora, né? É, Aí a gente fala, tá vendo? Isso é propósito de vida. Que a gente isso tá é. aqui, eu nem senti, Passa nem, sen- voando. Passa nem voando. senti que a gente estava falando, né, todo esse tempo. Mas é isso, Márcia, é isso. O propósito de vida tem um caminho, mas o primeiro passo é eu querer, né? Eu quero, Sim, né? Eu isso. quero seguir esse caminho. Claro. Tem uma frase que assim, faz parte do processo de cura o desejo de ser curado, E né? É deixa eu isso, eu acho que agradecer aqui. também cabe para os Deixa eu seus agradecer. processos aí também. Isso, tá finalizando quase, porque eu acho que eu entrei um pouquinho antes das 17, pode ser que o Instagram derrube a gente antes. Eu Tá. quero agradecer você, primeiramente, foi assim, um prazer enorme. Que live deliciosa, Deise, muito gostosa. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas. Primeiro que o assunto é maravilhoso, né? Muito bom mesmo, amei. Muito obrigada pela sua audiência que está aqui com a gente. Muito obrigada pela minha audiência que está aqui também, participando. Vão lá depois conhecer o Instagram da Daisy, que é um trabalho fantástico que ela faz. Eu já estou lá colada. Inclusive, esse post que ela falou que sua felicidade é o seu propósito, eu amei. Acho que eu curti, eu até comentei lá, não sei. Foi lindo, tá? Então, assim, um trabalho incrível. Eu queria convidar vocês que a gente está fazendo uma maratona de 50 lives. Então, amanhã já começamos mais uma semana com um monte de conteúdo bom. Meu Instagram é Márcia Pereira Mentora. Fiquem à vontade para ir lá conhecer também, tá bom? Que é um prazer ter vocês lá. E todos os dias live. Amanhã às 17 horas de novo. E depois, cada dia da semana é um horário. Tá lá, tudo marcadinho. Tá bom? E Deise, em breve te convidarei de novo, que eu adorei. Vou querer mais. Legal, vamos combinar. Muito obrigada pelo convite, Márcia. Um beijo muito especial para você, né? Que você leve mais e mais da sua luz para as pessoas que se conectam com Obrigada. você, né? E um beijo especial para todos que estiveram aqui com a gente, que nos assistiram. Vejo umas pessoazinhas que eu conheço, lá Ana Luísa e outras pessoas lindas que são, né, que vêm. E também convido para seguirem a Márcia também. A Márcia contribui muito, tá? E tô à disposição, tá? Pode entrar lá no meu Instagram, a gente vai trocando. Tô à disposição, Márcia. Beijo enorme, Beijo, Deise. querida. Beijo enorme, pessoal. Até breve. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente. Tchau, Márcia.